Olá, bem-vindo ao canal noticioso com o programa Conexão BH. O meu convidado de hoje, pela terceira vez, é o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão Imobiliária da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é novo e que tem incomodado muita gente, sobretudo as pessoas que não têm informação do significado disso, as imobiliárias virtuais. Dr. Kênio, eu recebi recentemente ligações de robôs. Eu coloquei um apartamento para alugar e comecei a receber ligação de robôs fazendo proposta para alugar esse apartamento. A primeira foi a quinto andar e depois aloquei. Quais são os riscos que o proprietário de imóvel corre ao entregar o seu imóvel a uma dessas imobiliárias? Tecnicamente são diversos riscos, né? Porque quando a pessoa administra o imóvel, o locador visa o quê? Ter uma certa garantia ou certa segurança de que vai receber o aluguel no caso de inadimplência dos inquilinos. Um ponto básico, Zé Aparecido, que há décadas, né, historicamente, a locação sempre foi de alto risco, né? Tanto é que ela é garantida por fiadores, ou então pelos seguros de locatício de uma companhia seguradora. Agora, o detalhe é que as empresas virtuais criaram uma certa inovação, que parece até que descobriu a roda, que é alugar sem garantia nenhuma. E fala que isso é mais fácil. Logicamente que é mais fácil. Se é para o locador, o proprietário correr risco, que ele alugue direto, então. Para que pagar uma comissão para a imobiliária para alugar para o inquilino sem qualquer garantia? Então, o que existe o risco é que essas empresas não têm patrimônio. São empresas virtuais que no momento em que o locador fica no prejuízo, fica sem receber aluguel, em especial quando o inquilino devolve o imóvel e entrega danificado, esse locador vai ficar sem qualquer respaldo jurídico. E nós sabemos que no Brasil a inadimplência acontece em grande nível, né, um volume muito grande. E um fator que as imobiliárias vendem a ideia de que a locação é uma maravilha, que não tem inadimplência no Brasil. Isso realmente caracteriza uma ilusão para captar proprietários, e nós sabemos também que há um conflito de interesse entre inquilino e locador. Então, na hora, José, que entra uma situação de conflito, uma infiltração do imóvel, uma cota de condomínio em atraso, uma excursão sobre IPTU, um defeito no imóvel, o locador vai ficar na mão. Vai ficar no prejuízo. Porque o robô não negocia. É isso aí. Né? O robô ele faz coisas repetitivas, né? Negociar com o inquilino, dirimir conflitos, pontos de vistas. Isso realmente tem que ser uma pessoa especializada que tem o interesse também em defender o locador, porque a lei do inquilinato já protege muito o inquilino. Então o locador nessa hora vai ficar a ver navios, porque não tem condições jurídicas para contra-argumentar com o inquilino de forma a defender o seu interesse e vai ficar realmente prejudicado. Bom, eu até tentei falar com o quinto andar, eu procurei o quinto andar e procurei essa aloquei, mas não consegui falar. Se eles quiserem, a palavra aqui no Conexão BH está aberta para eles se defenderem. Bom, eu tive notícia de que essa semana, há uns dias atrás, aquela operadora de moeda virtual lá, a Bitcoins, quebrou e deixou muita gente a ver na vista. É mais ou menos parecido isso? O que acontece é uma corretora de moeda virtual, que é a maior do Brasil, né? Foi publicada na Folha de São Paulo dia 11, que já tem várias ações contra essa corretora, porque ela pegou o dinheiro do pessoal que negocia bitcoins e simplesmente desapareceu. Quer dizer, essa empresa está deixando de cumprir com a obrigação. E o fato interessante que eu quero colocar, o que é o mundo virtual, como é que isso pode acontecer, José? Um paralelo em relação à área imobiliária. Essa corretora, repito, que é a maior do Brasil, que negociou em abril de 2019 2 bilhões de dólares, né? Ela simplesmente até já tem 200 ações contra ela. Tem endereço ela? Acharam o endereço dela. Acharam o endereço né? dela? Realmente, a gente não acha o endereço das imobiliárias virtuais. Eu não sei o endereço. Eu também tentei e não consegui. Não, tem o contrato. Eu vi o contrato da quinto andar, né? Estou colocando aqui, contrato de locação e de administração. O senhor, como especialista há 30 anos nessa área... Estudei o contrato, não tem nem CNPJ da empresa no contrato. Não tem endereço dela.
Você não consegue nem saber quem que representa a empresa. Agora, no caso dessa empresa que comercializa bitcoins, já teve ações, acordo judicial, ela homologou o acordo do juízo e o juízo foi determinar a penhora que não cumpriu, não achou bens nenhum. Quer dizer, isso desapareceu, está na nuvem. E o fato que eu falo em relação ao quinto andar, ele coloca que os contratos são muito simples, que assina pelo e-mail e tudo mais. Só que eu fui ler o contrato. Um contrato tem 85 cláusulas, o outro 76. Se for colocar, outro não, 96. Se for colocar todas as cláusulas, são quase 180 cláusulas. Que a maioria das pessoas não leem. Não leem, né? Infelizmente, o brasileiro não lê contrato, né? E repetindo, são quase 180 cláusulas com 199 parágrafos. Eu sou especialista em direito imobiliário há mais de 30 anos, trabalho com área imobiliária há mais de 40 e fiquei confuso com o contrato deles. Cláusulas confusas que remetem para outras e, logicamente, eu acho que no inquilino, o locador, vai ler tantas cláusulas assim e vai ter compreensão da dimensão dessas cláusulas que tiram a responsabilidade dessas empresas virtuais no caso de inadimplência do inquilino. Então, se o inquilino não pagar a empresa virtual, eu não tenho visto entrar com ação de cobrança contra inquilinos. Ou será que os inquilinos são santificados, nunca atrasam? Isso não é a realidade do Brasil. É preciso ter lastro, né? Quem responsabiliza, nesse caso a imobiliária, tem que ter lastro. Explica pra gente como é que é isso. É um fato interessante, né? As propagandas falam que garante o pagamento do aluguel em dia, mais reparos. Só que não tem fiador, a empresa virtual não assina com o fiador, então alerta o proprietário do imóvel, não seja ingênuo. E nem tem o seguro de defesa locatícia. E, logicamente, que a empresa virtual não tem lastro, não tem patrimônio para ser companhia seguradora. O Código Civil estabelece que para ser companhia seguradora tem que estar regulamentada, ter lastro e pela SUSEP. Então, a SUSEP tem que olhar esse caso com muito cuidado. O que é a SUSEP para o nosso telespectador, o Dr. Kenny? É a Superintendência de Seguros Privados. É a empresa que regulamenta, que fiscaliza todas as companhias de seguro. Para ser seguradora, só pode ser seguradora, pode ser outro ramo de negócio e tem que ter lastro. Não? Então, logicamente, se uma locação é feita sem seguro defesa locatícia, não tem garantia nenhuma, se não tem fiador, porque eu queria ver um contrato dessas empresas virtuais em que eles assumissem que são fiadores e que tivesse lastro para que o proprietário, quando acontecesse a inadimplência, viesse a exigir dela o pagamento. Você não consegue nem achar o endereço da empresa, você não consegue achar patrimônio nenhum, como é que vai garantir? E são milhares de locações no Brasil. Então, eu acho isso muito preocupante, porque na hora que ocorrer a desocupação do imóvel, o proprietário vai ficar com grande dificuldade em receber os reparos, os danos do imóvel e todo o período que o imóvel fica fechado, visando o quê? Recuperar seu estado de habitabilidade. Doutor Kenny, quem precisa alugar um imóvel, normalmente precisa de ter 2 fiadores com patrimônio, né? Há uma certa burocracia no modelo convencional. Não seria hora de rever isso? Hoje a gente consegue, através de um cartão de crédito, fazer uma compra, né, dividir essa compra, enfim, consegue, e o cartão de crédito tem lá o spread, não é por acaso que o juro é tão alto, né? Não seria o caso, né, das imobiliárias no modelo convencional? Eu sei que a empresa que o senhor administra, a Caixa Imobiliária, né, participa da Netmóveis, né, da rede Netmóveis. Não seria o caso de rever essa burocracia para que o inquilino tenha mais facilidades e o proprietário? A gente sabe de casos de proprietários ou de imóveis que não são alugados porque a pessoa não tem 2 fiadores, não tem fiador com imóveis, enfim. Não está na hora de rever isso? Já está acontecendo, José. Então, um fato interessante é que a própria lei do inquilinato, o artigo 37, possibilita que o inquilino, quando não tem fiadores, que ele venha oferecer uma garantia por caução, 3 meses de aluguel,
ou então o seguro financiamento locatício, o seguro já caiu de valor, está com um valor bem mais acessível, o seguro é uma garantia séria, concreta. Há a situação também do título de capitalização. Esse título, a pessoa faz um depósito num banco ou numa empresa que vai vender esse título como garantia, que evita o constrangimento de fiança. E também tem a questão que você colocou entre os fiadores. Há realmente locadores imobiliários que estão facilitando, mas não fazer uma locação sem nenhuma garantia, porque são interesses antagônicos. E um fato interessante que eu quero ressaltar para o nosso telespectador. De acordo com o Serasa do SPC, 42% da população brasileira está negativada, 42%. São 62,8 milhões de pessoas negativadas. Então, se você tem um universo de 63 milhões praticamente de pessoas negativadas, como alugar sem garantia nenhuma? E é uma coisa que chega a ser até inconsequente. Então, na prática, se aqui fosse a Suíça, né, os Estados Unidos, que a pessoa fica inadimplente e é retirada pela polícia em 30 dias, tudo bem. Mas a realidade brasileira, em Belo Horizonte em especial, aqui em BH só tem uma vara civil ligada a locações, que é a 30ª vara civil. O juiz tinha no ano passado 10 mil processos, hoje são 11 mil. Então, José, aumentou 1.000 processos em um ano, ou seja, a inadimplência existe, é real, ela não é virtual. E, logicamente, ignorar esse risco chega a ser uma postura completamente inconsequente. E o proprietário do imóvel não é alertado em relação a isso. Então, é necessário que haja um cuidado. Outro fator que eu quero ressaltar: quem tem má intenção vai procurar a imobiliária virtual que faz o cadastro por e-mail. Tem cadastros fraudados. E, logicamente, o inquilino, às vezes, pega um documento que não é bem verídico e essa empresa virtual aluga com facilidade. Sendo que a empresa que está presencial, analisando o cadastro junto com a pessoa, olhando a documentação dela, né, tete a tete, ela tem condição de analisar melhor. Pense bem o seguinte: se a pessoa quer dar um golpe na locação, não quer pagar aluguel, ela vai alugar onde? Na empresa presencial, que faz toda a análise com critério, pega a documentação original, ou vai preferir alugar por meio de e-mail, que não há como nem checar a veracidade da documentação de direito? Então, temos realmente golpes no mercado de inquilinos que não pagam aluguel, que é exceção, mas existe. E, logicamente, que inquilino que tem uma má intenção, ele vai preferir alugar onde não há tanta segurança, ou não há tanta cautela, ou não há nem contato físico, né? Porque o robô não vai analisar situações específicas que um ser humano consegue perceber com a conversa. É isso aí. Nós estamos conversando hoje com o advogado Kênio Pereira, que é presidente da Comissão do Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais. Nós já voltamos. Não sai daí não, hein? Até já. Olá, você está no canal Noticioso e eu sou José Aparecido, o apresentador do programa Conexão BH. O programa Conexão BH está entrando no seu 10º mês. Aqui discute-se a cidade, especialmente a cidade de Belo Horizonte. Nós falamos de assuntos que afetam a vida de milhões de pessoas. É na cidade que nós vivemos. É na cidade que precisamos ser felizes. E é aqui agora. O Conexão BH debate exatamente temas das cidades. Você gostaria de ser um patrocinador do Conexão BH ou de qualquer programa do canal Noticioso? É muito simples. Nós temos 3 modalidades de patrocínio. A primeira modalidade é o patrocinador master. A sua marca vai aparecer durante o programa, nessa barrinha aqui embaixo. Eu vou falar da sua marca também durante o programa e ela vai aparecer no início do programa como patrocinador. Outra categoria, modalidade de patrocinador, é o patrocinador ouro. Nessa categoria, a sua marca aparece aqui na barra, nessa barrinha aqui, 8 vezes durante o programa. Exatamente. Você pode ser o patrocinador ouro.
Além dos patrocinadores Master e Ouro, você pode fazer a inserção comercial, institucional da sua marca. Você pode usar 30 segundos, uma propaganda que, se necessário, o canal noticioso produz para você. Aqui você anunciou uma vez e o seu comercial ficará no ar durante 5 anos. Pense nisso, vale a pena. Venha conosco, venha para o noticioso. De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso, hoje falando sobre as imobiliárias virtuais. É um fenômeno novo aqui em Belo Horizonte, mas que em São Paulo já está há algum tempo. E nós já temos notícia de ações contra essa imobiliária virtual, o Quinto Andar, lá na Justiça de São Paulo. Doutor Kênio, conseguiram achar o Quinto Andar lá em São Paulo? Como é que está? Eu tive notícia de que realmente teve já está tendo várias ações contra o Quinto Andar e que não tem lastro, né? Chegou ao nosso conhecimento, né? Só lá na internet, tem ações lá em que o proprietário, o credor, ganhou a ação para receber o crédito dele e na hora de executar a sentença, né, para obrigar a imobiliária virtual a pagar a dívida, o processo ficou parado, foi arquivado por falta de bens, ou seja, não encontrou nada. Esse que é o ponto-chave das empresas virtuais. Com relação ao Bitcoin, o que aconteceu? A empresa está lá funcionando, mas não tem nenhum patrimônio no nome dela. Um fato que eu quero ressaltar: se eu fosse o proprietário do imóvel, fosse alugar imóvel com a empresa que fala que garante o aluguel e que o inquilino não tem fiador nenhum, então que ela assinaria como fiadora na empresa virtual, alienasse algum bem, né? E colocasse o patrimônio dela para ser percebido se realmente existe como ela garantir centenas ou milhares de locações. Outro fator interessante também é que no mundo real, em juízo, as pessoas só pagam quando tem bens a piorar. Então, por que as imobiliárias, José, elas exigem o fiador que tem o imóvel quitado? Porque se o inquilino não paga, o fiador também não paga. O fiador só paga depois de acionado, com execução e com a penhora do bem. Aí o fiador paga. Essa que é a regra do mercado há dezenas de anos. Direto. O fiador só paga quando vai perder o imóvel. Então, em relação à locação por empresa virtual, na prática, que eu já vi no Quinto Andar, ou as empresas colocando o seguinte, que elas são mediadoras. Elas não representam o proprietário para ter que entrar com a ação contra o devedor. Já a empresa tradicional... Isso não fica claro na hora da assinatura do contrato e nem na hora da venda, né? Não fica. Não. Porque essas empresas virtuais mexem com locação, né? Então a locação é para representar o proprietário, em especial quando dá problema, e não para ficar mediando e só concordar em fazer alguma coisa quando o inquilino aceita. Um fato interessante das reclamações que eu vejo, pega o site lá, gente, reclame aqui. Quando tem divergência, a empresa virtual fala assim: já que o inquilino concordou, não podemos fazer mais nada, porque o nosso modelo de negócio não é bem entrar em situações de atrito. Ou seja, a locação tem atrito, que é natural. A locação, no mundo real, ela tem choque de interesse. E a empresa virtual não tem pessoas para cobrar do inquilino quando ele discorda em pagar. Então o locador vai ter que contratar um advogado, gastar muito, para vir acionar o inquilino. Agora, para o ponto-chave: vai adiantar entrar com a ação contra o inquilino, tem uma bela sentença condenatória e que ele não tem patrimônio nenhum? Então o locador vai ficar no prejuízo, vai gastar com o advogado, não vai recuperar nada. Então essa economia de pagar uma comissão mais baixa não é vantajosa. E outro fato, né, José? O Quinto Andar, estou colocando, que é uma empresa que eu respeito muito, não tem nada contra ela, mas ela cobra 1 mês de aluguel adiantado, o primeiro mês de comissão do locador, vai intermediar. As empresas tradicionais cobram em geral 50%, 60%. Então a empresa tradicional ela cobra menos do que a virtual. E inclusive eu fiz o teste, antes de convidar o Dr. Kênio para vir aqui, eu fiz um teste, eu liguei lá, eu conversei lá com o robô, né? E me falaram que é 80%. Aliás, o primeiro aluguel, depois essa loquei é
80%. E que também você conversa com um robô, né? Você não conversa com uma pessoa diretamente, né? Inclusive a visita ao imóvel ela se dá o robô te manda uma mensagem para que você esteja, se você não liberar a chave, que é para você estar no local a tantas horas, no dia tal, enfim. Mais ou menos o Uber só que o Uber... Só que o Uber não tem... O Uber é muito fácil. Você entrou no carro, não gostou, não anda mais com ele. Já na locação, o locador, o proprietário, dá uma procuração. O que é procuração, gente? Um cheque em branco para a empresa. Que quem vai atender o inquilino ou negociar são robôs. E outro fato interessante. No dia que tiver a desocupação do imóvel, o proprietário vai arrepender profundamente. Porque ele vai ver uma carência de assessoria. O inquilino, nesse caso, ele vai ficar muito mais à vontade, porque não vai ter ninguém para pressioná-lo a pagar os danos do imóvel. E o proprietário do imóvel vai ficar numa situação delicada, tendo que acionar por conta própria, em função da inércia da empresa virtual. Doutor Kenny, o proprietário que entregou um imóvel para quinta andar, ok, enfim, e de repente ele para de receber o aluguel. Em quanto tempo ele leva para desocupar o imóvel dele? É o fato relevante, né, José? Aqui em Belo Horizonte é o único juiz para 11 mil processos, então a ação demora em média 1 ano, né? E vemos que isso se houver um advogado bom que acompanhar. Que se deixar por conta de um advogado menos experiente, vai ficar parado ao processo 2 anos às vezes. Então, nessa hora, o locador vai perceber a grande diferença de uma empresa que tem lá um jurídico próprio, que tem realmente uma intenção em defender o proprietário, e aquela empresa que é a imobiliária dos inquilinos. Então, o que eu vejo que realmente a imobiliária virtual ela beneficia o inquilino e o proprietário fica em segundo plano, porque se o inquilino não concordar em pagar, o dono não recebe. E aí o que não falta aí é mau caratismo, né? Aquelas pessoas que entram no imóvel, pagam ali três aluguéis e daí a pouco começa a atrasar e tal, e a ausência de uma imobiliária com endereço, com quem você possa ir lá com conversar, diretor, né? Com o gerente, com o gerente, enfim. Né? Isso aí realmente faz uma tremenda diferença. Eu acho que eu perguntaria para o advogado Kênio Pereira, com 30 anos de experiência, você entregaria o seu imóvel para uma imobiliária virtual? Eu sou inteligente, né? Não acredito em fantasia, vivo no mundo real. Então, realmente, eu sei que o risco do negócio existe. A Inadimplência Brasil está aí para todo mundo ver. E, na prática, eu prefiro ter uma empresa tradicional que eu possa vir cobrar do seu diretor, do seu gerente, uma atuação, que eu possa vir até acionar essa empresa, que eu sei o endereço dela, né? De maneira que ela venha a ter responsabilidade. Imobiliária não é fiadora, mas a imobiliária não fala, em geral, que vai garantir aluguel. Quem garante aluguel é seguro-fiança ou fiadores. Então, há um alerta que eu passo. Se a empresa virtual fala que vai garantir aluguel, faça o seguinte, locador, proprietário. Exige um seguro-fiança locatícia em seu nome com os dados do seu imóvel. Se não tem seguro-fiança, não tem fiador, como que garante? Com qual patrimônio? Isso é questão de lógica. Então, quem tem bom senso não acredita em fantasia. Numa locação direta entre o proprietário e o locador, o locatário. A assinatura de uma promissória ou de vários cheques serve de documento de execução? Um contrato de locação, um cheque, a promissória, são todos títulos executivos. É a mesma coisa. Né? O que garante não é o contrato, e sim o patrimônio. É a capacidade de pagar da pessoa e a capacidade do proprietário vir a exigir em juízo aquele pagamento compulsório, que geralmente é baseado na penhora do imóvel. Então, se o inquilino assinar 10 contratos, 10 cheques, isso não vai ter nenhuma garantia, isso não existe. Então, eu tenho a promissória, não vale nada. Porque o que vai garantir é o patrimônio do inquilino, que caso ele não venha a pagar, irá responder por isso. E um fato interessante, José,
A casa própria do inquilino é impenhorável pela Lei 8.009. Já a casa própria do fiador, quando é garantia fiança fidejussória, a casa própria do fiador, ela vai a penhora em juízo. Tem que ter muito cuidado para ser fiador, né, Ken? E realmente quem é fiador são pessoas que confiam no inquilino, um parente, um amigo, pessoa que tem uma relação de confiança com o inquilino. Agora, um fato interessante, se eu for proprietário para alugar direto para o inquilino, sem garantia nenhuma, não tem sentido eu pagar imobiliária. Se eu quero correr o risco, eu corro risco sem pagar ninguém. Agora, se eu vou entregar para a imobiliária, é para ter uma assessoria, inclusive, José, para renegociar o aluguel com o passar dos anos. Porque os aluguéis, a inflação no Brasil existe, o mercado muda. Então, essa renegociação é muito técnica. E a empresa virtual, o robô, não vai renegociar o aluguel com o inquilino. É isso aí. Bom, eu conversei com o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão Imobiliária da OAB, e também diretor lá da Caixa Imobiliária. Kênio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão BH. E eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final para aquelas pessoas que estão pensando em entregar os seus imóveis para o quinto andar, Loquei ou qualquer outra imobiliária virtual que surgir aí e que está surgindo, né, no mercado. Não tem dúvida. Acho que a modernidade veio para ficar. Né? Temos que procurar evoluir, ser mais dinâmicos, mas eu entendo que tem que haver uma certa cautela, né, de não ir em modismos, né, e não agir de forma, vamos colocar assim, despreocupada em excesso, porque futuramente vai ter realmente a grande preocupação do proprietário em vir a receber seu imóvel com danos que não vai conseguir recuperar. Então, o fato interessante é que no Brasil a inadimplência existe, isso é fato concreto, incontestável, e cabe ao proprietário nomear aquela empresa que vem realmente ele prestar um bom serviço. É uma situação de confiança. Você está contratando uma relação de longo prazo e não temporária. É isso aí. Eu agradeço a sua audiência. Na semana que vem nós estamos de volta falando de cidade, mobilidade e assuntos que afetam a vida de quem mora nas cidades. Se você gostou do programa, aperta o sininho, curta e participe. Um abraço e até semana que vem. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!